Em um estacionamento movimentado, um homem idoso, perdido em seus próprios pensamentos, luta para lembrar onde estacionou seu carro. Enquanto isso, uma criança de rua, solitária e humilde, observa de longe. O destino os une de uma forma improvável, e a partir desse encontro, uma jornada de transformação começa, mudando para sempre a vida de ambos. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. O estacionamento do supermercado parecia um grande quebra-cabeça para Ernesto. Ele olhava para os carros enfileirados, tentando encaixar as peças de sua memória confusa, mas tudo parecia nevoado. Ele franziu a testa, apertando a chave do carro na mão, e suspirou fundo. "Onde foi que eu deixei?" murmurou, frustrado. As pessoas passavam apressadas, algumas carregando sacolas pesadas, outras conversando ao celular. Ninguém parecia perceber o idoso bem vestido que andava de um lado para o outro, tentando encontrar o próprio veículo. Mas uma pessoa percebeu. Sentada no chão próximo à entrada do mercado, Luana observava cada movimento do senhor de terno cinza. Ela já tinha visto muitos tipos de pessoas naquele estacionamento: clientes com pressa, funcionários cansados, crianças correndo atrás dos pais, mas havia algo diferente nele. O jeito como olhava ao redor, perdido, a forma como segurava a chave, hesitante, como se não confiasse mais em sua própria mente. Ela hesitou por um momento. Não sabia se devia se aproximar. Afinal, sempre diziam que crianças como ela deviam ficar quietas, que ninguém queria ouvir o que tinham a dizer. Mas aquele homem parecia triste. Respirando fundo, Luana se levantou. Seus pezinhos descalços tocaram o chão frio do estacionamento enquanto ela caminhava até ele. Com sua voz suave, mas cheia de curiosidade, ela perguntou: "O senhor está perdido?" Ernesto virou-se devagar, surpreso com aquela voz infantil. Ele encontrou um par de olhos grandes e atentos olhando para ele. A menina parecia tão pequena, tão frágil. Mas havia algo nela, uma presença que ele não conseguia ignorar. Por um instante, ele não soube o que responder. Sua voz falhou, e ele abaixou o olhar para a chave em sua mão. Finalmente, suspirou e decidiu ser honesto. "Acho que não lembro onde deixei meu carro." Luana franziu o nariz, pensativa. "O senhor lembra de alguma coisa?" Ernesto passou a mão pela testa, tentando puxar a memória de volta. "Sei que é azul. Grande." Luana sorriu de leve. "Eu posso ajudar." Antes que Ernesto pudesse responder, sentiu algo inesperado, a mãozinha pequena e quente de Luana segurando a sua. O gesto pegou-o de surpresa. Ele não lembrava da última vez que alguém segurou sua mão daquela forma. "Vem comigo", disse Luana com a naturalidade de quem já sabia exatamente o que fazer. Ela começou a andar com confiança pelo estacionamento, puxando Ernesto consigo. Ele não resistiu. A menina movia os olhos com atenção, analisando cada carro, cada detalhe. Ela passava os dias naquele estacionamento, observando, memorizando. Sabia onde os clientes preferiam estacionar, quais carros eram de gente que vinha toda semana, quais pertenciam aos funcionários. Após alguns minutos andando em silêncio, Luana parou de repente e apontou. "É aquele?" Ernesto olhou e sentiu um alívio imediato quando viu as luzes do carro piscarem ao apertar o botão da chave. "Sim. É esse." Ele soltou um suspiro profundo, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Virou-se para a menina, ainda surpreso. "Como você fez isso?" Luana deu de ombros, como se fosse a coisa mais simples do mundo. "Eu vejo muitos carros por aqui. Tento lembrar de tudo." Ernesto ficou em silêncio por um momento. Olhou para a menina com mais atenção. "Você é esperta, Luana." Ela sorriu. "Obrigada." Ele hesitou antes de perguntar. "Onde estão seus pais?" O sorriso de Luana vacilou por um instante. "Minha mãe foi embora faz um tempo."
E seu pai? Ela apenas balançou a cabeça. Ernesto sentiu um aperto no peito. Aquela menina estava sozinha no mundo. Por um instante, ele viu algo de si mesmo nela. A solidão, a sensação de estar perdido, a falta de alguém para guiá-los. Ele enfiou a mão no bolso e pegou algumas notas de dinheiro. Aqui, compre algo para comer. Luana olhou para o dinheiro e depois para ele. Ernesto esperava que ela pegasse sem hesitar, mas, para sua surpresa, ela negou com a cabeça. Não precisa. Eu só queria ajudar. Aquilo pegou desprevenido. Ela realmente não queria nada em troca? Ernesto sentiu um nó na garganta. Aquela menina, que aparentemente não tinha nada, ainda assim escolheu ajudá-lo sem esperar nada de volta. Ele olhou para Luana com um misto de gratidão e admiração. Obrigado, Luana. Ela sentiu e, sem dizer mais nada. Ernesto ficou parado por um instante, ainda segurando as notas de dinheiro na mão. Aquelas palavras de Luana ecoavam em sua mente. Só queria ajudar. Ele já conheceu muitas pessoas na vida, principalmente aquelas que queriam algo em troca. Mas aquela menina, tão pequena e tão frágil, recusou o dinheiro sem hesitar. Era algo que ele não esperava. Olhou para ela novamente. Seus cabelos estavam emaranhados, a roupa surrada e as mãozinhas sujas de poeira. Mas seus olhos brilhavam com uma pureza que Ernesto há muito tempo não via. Você tem certeza? Ele perguntou, ainda oferecendo dinheiro. Luana assentiu, sorrindo. Sim, moço. Eu só queria que o senhor achasse o carro. O coração de Ernesto apertou. Aquela criança, que provavelmente passava fome, recusava dinheiro apenas porque queria ajudar. Era algo que ele jamais esqueceria. Onde você mora? Perguntou com um nó na garganta. A menina apontou para um beco próximo, do outro lado do estacionamento. Ali. Ernesto seguiu a direção do seu dedo e viu um conjunto de caixas de papelão empilhadas contra a parede, um cobertor velho jogado por cima e algumas sacolas rasgadas ao lado. Seu peito pesou ainda mais. Você fica ali sozinha? Luana hesitou por um instante antes de responder. Tenho um amigo. O Rabi. Rabi? Um cachorro. Ele me protege. Ernesto fechou os olhos por um momento. Tentava entender como alguém tão pequena conseguia sobreviver naquelas condições. Tantas perguntas passavam por sua mente, mas ele não queria assustá-la. Ele olhou para Luana e sorriu. Vou voltar para vê-la. Os olhos da menina brilharam. Promete? Prometo. Luana deu um último sorriso antes de sair correndo em direção ao beco. Ernesto observou a menina desaparecer entre as sombras do fim de tarde. Ele entrou em seu carro, mas, antes de sair, olhou novamente para o beco. Ele precisava fazer algo por ela. Mas então, uma névoa começou a se formar em sua mente. Ernesto franziu a testa, confuso. Por um instante, não lembrava o que estava fazendo ali. Olhou ao redor. O que eu estava pensando mesmo? As memórias pareciam escapar pelos seus dedos. Ele ainda sentia algo dentro do peito, uma sensação estranha, como se tivesse esquecido algo importante. Mas, quanto mais tentava se lembrar, mais a lembrança se desfazia. Ernesto ligou o carro e foi embora, sem saber que, aos poucos, estava esquecendo a menina que o ajudou. Os dias se passaram, e Ernesto continuava sua rotina solitária, lutando contra a confusão em sua mente. Havia momentos em que se lembrava de sua vida com clareza, mas, em outros, tudo parecia um nevoeiro espesso e sem forma. Ele sentava-se na poltrona de sua enorme casa, olhando para as janelas, sem saber exatamente o que esperava. Às vezes, pegava-se segurando o telefone, sem lembrar a quem queria ligar. Outras vezes, encontrava objetos nos bolsos sem saber como foram parar ali. Mas, numa manhã, algo aconteceu. Enquanto tomava seu café,
Seus olhos pousaram sobre um conjunto de chaves em cima da mesa. Algo dentro dele despertou. Uma sensação estranha, um aperto no peito. E, então, num instante raro de lucidez, a lembrança veio como um relâmpago. A menina. A pequena Luana. Os olhos de Ernesto se arregalaram. Como ele pôde esquecer? Como pôde simplesmente ir embora e deixar aquela criança sozinha na rua? O velho milionário se levantou apressado e chamou seu motorista, Renato. Preciso que me leve ao mercado. Agora. O motorista, surpreso com a urgência na voz do patrão, não hesitou. Poucos minutos depois, Ernesto estava de volta ao estacionamento onde tudo aconteceu. Ele desceu do carro e olhou ao redor. Nada. Nenhum sinal da menina. Ernesto caminhou até o beco para onde Luana havia corrido naquele dia. O lugar cheirava a lixo e umidade. Havia caixas de papelão empilhadas, restos de comida jogados no chão e um cobertor velho dobrado em um canto. Mas Luana não estava lá. O desespero tomou conta dele. Ele se virou para Renato. Preciso encontrá-la. Pergunte por aqui. Alguém deve saber quem ela é. Os dois começaram a questionar comerciantes e pessoas que passavam por ali. A maioria apenas balançava a cabeça, sem informações. Até que uma senhora, dona de uma pequena barraca de frutas, parou de organizar suas mercadorias e olhou para Ernesto com curiosidade. Está procurando a menina que vivia aqui? O coração de Ernesto acelerou. Sim. A Luana. Você a conhece? A mulher suspirou e olhou para o beco. Pobre criança. Ela costumava dormir ali, com um cachorro que sempre a acompanhava. Às vezes, eu dava umas frutas para ela, mas não sei muito sobre sua história. Ernesto se inclinou para mais perto. Você sabe para onde ela foi? A mulher hesitou, mas então apontou para uma praça algumas ruas abaixo. Eu a vi lá há 2 dias, tentando vender flores. Sem perder tempo, Ernesto e Renato seguiram até a praça. Era um lugar movimentado, com pessoas caminhando, crianças brincando e vendedores ambulantes espalhados pelo calçadão. Ernesto varreu o local com os olhos, mas Luana não estava lá. Foi então que viu um jovem vendendo doces e resolveu perguntar. Você já viu uma menininha chamada Luana por aqui? O rapaz assentiu. Sim, ela ficava por aqui até uns dias atrás. Tentava vender algumas flores para conseguir comida. Mas ninguém comprava muito. Luana estava completamente sozinha no mundo. A menina que o ajudou, que se recusou a aceitar dinheiro porque apenas queria fazer o bem, estava abandonada nas ruas, sem ninguém para protegê-la. O velho milionário respirou fundo. Ele sabia o que precisava fazer. Renato, nós não vamos sair daqui até encontrá-la. Ernesto não podia mais ignorar aquela sensação dentro dele. Um misto de angústia e urgência tomava conta de seu peito. A imagem de Luana, tão pequena e frágil, perambulando pelas ruas sem proteção, não saía de sua mente. Já era noite quando ele e Renato continuaram a busca. A praça começava a esvaziar, os últimos vendedores recolhiam suas mercadorias, e o frio da madrugada começava a se instalar. Ernesto olhava para os lados com o coração acelerado. Foi então que viu algo que lhe partiu o coração. A poucos metros dali, encolhida sobre um pedaço de papelão, Luana dormia. Ela estava abraçada a um cachorro magro e sujo, que parecia ser seu único amigo. A menina usava as mesmas roupas surradas de antes, e seus pequenos pés estavam descalços, enegrecidos pelo chão frio e sujo da cidade. Ernesto sentiu um nó na garganta. Como uma criança tão doce e gentil poderia estar vivendo daquela forma? Ele se aproximou devagar, tentando não assustá-la. Agachou-se ao lado dela e, com a voz suave, chamou. Luana. A menina abriu os olhos lentamente, piscando algumas vezes antes de reconhecê-lo. Quando viu Ernesto, seu rostinho se iluminou. O senhor voltou.
Ela disse com um sorriso cansado. Ernesto assentiu, sentindo um calor inesperado no peito. Eu disse que voltaria, não disse? Ela se sentou, esfregando os olhos. O cachorro ao seu lado rosnou baixinho, mas Luana fez um carinho na cabeça dele, acalmando. O que faz aqui tão tarde, vovô? Aquela palavra pegou Ernesto de surpresa. Ele não era avô de ninguém, mas naquele momento, gostou da maneira como soava. Eu vim te buscar, Luana. A menina olhou, confusa. Me buscar? Ernesto assentiu. Você não pode continuar dormindo aqui no frio. Quero te levar para um lugar seguro. Luana franziu o senho, desconfiada. Eu não posso ir. Meu amigo também precisa de um lugar, ela disse, apontando para o cachorro. O milionário olhou para o animal e sorriu. Então ele vem com a gente. O rostinho da menina se iluminou. Sério? Sério, Ernesto garantiu. Renato, que observava tudo de perto, deu um passo à frente. Vamos, senhor. Já está tarde, e ela precisa de um banho e algo quente para comer. Ernesto segurou a pequena mão de Luana com delicadeza e a ajudou a se levantar. Confia em mim? Ele perguntou. A menina olhou para ele por alguns instantes, depois assentiu com um sorriso tímido. Confio. Juntos, os três seguiram até o carro, e, pela primeira vez em muito tempo, Ernesto sentiu que estava fazendo algo verdadeiramente importante. No hotel, Ernesto reservou um dos melhores quartos. Queria garantir que Luana tivesse todo o conforto de que precisava. Assim que entraram, os olhos da menina se arregalaram diante do tamanho do quarto e da maciez da cama. Essa cama é maior que a minha casa. Ela exclamou, pulando sobre o colchão fofinho. Ernesto riu, sentindo-se leve pela primeira vez em muito tempo. Agora é seu lar por hoje. Renato já havia pedido roupas novas para a menina, e Ernesto a incentivou a tomar um banho quente. Quando ela saiu do banheiro, vestindo um pijama limpo e confortável, parecia uma criança completamente diferente. A menina comeu como se não visse comida há dias. Cada mordida era saboreada com um brilho nos olhos. Ernesto observava, emocionado. Foi então que ela olhou para ele e perguntou: O senhor tem filhos? Ernesto ficou em silêncio por um momento. Tive um, há muitos anos. Mas ele se afastou. Luana abaixou a cabeça. Eu sei como é isso. Minha mãe era a única pessoa que eu tinha. Agora só tenho o Rabi, disse, acariciando o cachorro, que dormia tranquilamente ao lado dela. O milionário sentiu um aperto no peito. Ele sabia o que precisava fazer. Luana, eu não quero que você volte para as ruas. Quero te ajudar a ter um futuro. A menina o olhou, surpresa. O senhor quer me ajudar de verdade? Ernesto pegou sua mãozinha com carinho. Quero. E não vou esquecer desta vez. Ele sabia que sua memória poderia falhar a qualquer momento. Mas naquele instante, Ernesto fez uma promessa a si mesmo: encontraria uma forma de garantir que Luana nunca mais precisasse dormir na rua. E, naquele quarto de hotel, com o coração cheio de sentimentos que há muito tempo não sentia, Ernesto traçou o plano que mudaria a vida daquela menina para sempre. A manhã seguinte foi diferente de todas as outras na vida de Luana. Ela acordou com o cheiro de pão fresco e café, algo que não sentia há muito tempo. O sol entrava pela enorme janela do quarto do hotel, aquecendo seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não acordou com frio, não precisou se preocupar com o que comeria ou para onde iria. Ao se sentar na cama, seus olhos encontraram Ernesto, que já estava vestido e sentado em uma poltrona próxima. Ele a observava com um olhar sereno e um sorriso de satisfação. Dormiu bem? Perguntou com gentileza. Luana sorriu e assentiu. Foi a melhor noite da minha vida. O idoso sorriu, mas por dentro sentia um aperto no peito.
Ele sabia que aquilo era apenas um momento passageiro se não tomasse uma decisão definitiva. Ele não queria que Luana voltasse para as ruas. E mais do que isso, ele não queria perdê-la. Após o café da manhã, Ernesto pegou o telefone e fez uma série de ligações. Falou com advogados, assistentes sociais e médicos. Não queria apenas garantir o bem-estar de Luana temporariamente, ele queria adotá-la legalmente. Mas não seria fácil. Por conta de sua idade avançada e do diagnóstico de Alzheimer, o processo exigiria cuidados extras. Os advogados explicaram que o juiz precisaria ter certeza de que Luana estaria segura, mesmo nos dias em que a memória de Ernesto falhasse. Eu quero que façam tudo o que for preciso, disse ele com firmeza. Aquela menina já havia passado por dores demais. Se ele pudesse dar a ela um futuro, uma casa, uma família, então faria o impossível para isso acontecer. O dia da audiência chegou. Luana estava ansiosa. Ela usava um vestido azul que Ernesto havia escolhido especialmente para a ocasião. Ao seu lado, Rabi, seu fiel cachorro, também parecia sentir o nervosismo no ar. O que vai acontecer agora? Ela perguntou enquanto estavam sentados na sala do tribunal. Ernesto pegou sua mão e sorriu. Eu vou dizer ao juiz que quero ser seu avô. Os olhos da menina brilharam. Sério? Sério, minha querida. Se você quiser, é claro. Luana sorriu e o abraçou forte. Eu quero. O juiz observou aquele momento e suspirou antes de bater o martelo na mesa. Senhor Ernesto, devido à sua idade e condição de saúde, tivemos que analisar este caso com muito cuidado. Mas não há dúvidas do vínculo que você criou com essa menina. Está decidido, Luana agora é sua neta adotiva. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ernesto, enquanto Luana pulava em seu colo de felicidade. Ela finalmente tinha uma família. Os dias seguintes foram de mudanças. Ernesto levou Luana para conhecer sua nova casa, a mansão onde morava. Ao chegar, os olhos da menina se arregalaram. Eu vou morar aqui? Perguntou, impressionada com a grandiosidade do lugar. O idoso assentiu. Essa casa sempre foi grande demais para mim. Mas acho que agora ela finalmente vai ter vida. Luana correu pelos corredores, explorando cada canto. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha no mundo. Mas não foi fácil se adaptar. Os primeiros dias foram estranhos. Acostumada com a rua, Luana tinha dificuldades em aceitar que agora tinha um quarto só para ela, comida sempre pronta e roupas limpas todos os dias. Uma noite, Ernesto a encontrou dormindo no chão, ao lado de Rabi, em vez de na cama. Minha querida, por que está dormindo aí? Luana deu de ombros. Passei tanto tempo dormindo no chão, que parece errado dormir na cama. O idoso se abaixou e a abraçou. Você nunca mais vai precisar dormir no chão, Luana. Nunca mais. Ela o abraçou de volta, sentindo-se protegida. E aos poucos, foi se acostumando. Com o tempo, Ernesto matriculou Luana em uma boa escola. Os primeiros dias foram difíceis. Ela nunca havia frequentado uma sala de aula antes, e tudo parecia complicado demais. Mas Ernesto a incentivava, ajudava nas lições e comemorava cada pequena conquista. Você é muito inteligente, minha querida. Vai aprender tudo rápido. E ele estava certo. Em poucos meses, Luana já conseguia ler e escrever com facilidade. Mas, mais do que estudar, ela se preocupava com Ernesto. Havia dias em que ele esquecia coisas simples. Esquecia onde deixará as chaves, esquecia que já havia tomado café, às vezes até esquecia seu próprio nome por alguns minutos. Luana começou a prestar atenção nesses momentos. Se Ernesto se confundia, ela o ajudava a lembrar. Se ele esquecia de comer, ela trazia comida para ele. Se ele parecia perdido, ela segurava sua mão e o guiava. E, quando ele perguntava por que ela fazia isso, a resposta sempre era a mesma.
O senhor me ajudou primeiro. Agora é minha vez de cuidar do senhor. Ernesto sorria e enxugava as lágrimas que sempre vinham. Ele havia salvado Luana da rua. Mas, no fim das contas, era ela quem estava salvando ele. O tempo passou, e a relação entre os dois ficou cada vez mais forte. Luana não era apenas uma menina que Ernesto ajudou. Ela se tornou sua família. Sua neta. Sua razão para continuar lutando. E, mesmo nos dias em que sua mente falhava, seu coração sempre sabia de uma coisa. Ele nunca mais estaria sozinho. O tempo passou, e com ele, as memórias de Ernesto começaram a se apagar cada vez mais depressa. Nos primeiros anos, eram apenas pequenos esquecimentos, nomes, datas, lugares. Mas, aos poucos, até os rostos familiares começaram a se tornar nebulosos. Alguns dias, ele acordava e chamava Luana pelo nome de outra pessoa. Em outros, olhava para ela com um olhar vago, sem entender quem era aquela jovem que o acompanhava em todos os momentos. Mas uma coisa nunca mudou, ele sempre se lembrava do que sentia por ela. Mesmo nos dias de maior confusão, ele segurava sua mão e dizia: "Eu não sei quem você é agora, mas meu coração diz que você é alguém muito especial para mim." E isso bastava para Luana. Agora, uma jovem mulher, Luana se dedicava a cuidar de Ernesto com todo o amor que ele sempre lhe deu. Ela lia para ele, preparava suas comidas favoritas e passeava com ele pelo jardim, mesmo quando ele não lembrava onde estava. Mas a verdade era cruel e inevitável. O tempo estava se esgotando. Os médicos avisaram que Ernesto não tinha mais muito tempo. Seu corpo estava frágil, e sua mente se perdia em um labirinto do qual não haveria volta. Luana sabia disso. E, por isso, passava cada minuto ao lado dele. O dia da despedida chegou. Era uma manhã ensolarada, mas dentro do quarto de Ernesto, o ar estava denso. Ele estava deitado na cama, pálido, frágil, com um sorriso sereno no rosto. Luana segurava sua mão com carinho. "Vovô, estou aqui." Ele virou o rosto devagar e a observou por longos segundos. "Luana", sussurrou, com a voz fraca. O coração dela disparou. Ele se lembrava dela naquele momento. "Sim, sou eu", ela respondeu, sentindo as lágrimas escorrerem. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para dizer algo importante. "Você foi o maior presente que a vida me deu." Luana apertou sua mão com mais força, tentando conter o choro. "Não diga isso, vovô. Eu é que tive sorte de te encontrar." Ele sorriu levemente. "Eu queria tanto te dar algo especial." Ela balançou a cabeça. "Você já me deu tudo. Você me deu uma casa, uma família, um lar." Os olhos dele ficaram marejados. "Eu te dei isso, mas agora quero te dar um futuro." E, com um último suspiro, fechou os olhos para sempre. Luana desmoronou sobre o peito dele, chorando como nunca havia chorado antes. Dias depois, a grande revelação veio. O advogado de Ernesto a chamou para uma reunião. Sentada na grande sala da mansão, ela ainda sentia um vazio imenso no peito. Mas nada a preparou para o que viria a seguir. O advogado abriu um envelope e entregou a ela uma carta. Era a caligrafia de Ernesto. Com mãos trêmulas, ela abriu e começou a ler. "Minha querida Luana, quero que saiba que nunca, nem por um segundo, você estará sozinha. Você me encontrou quando eu estava perdido, e eu quis te encontrar também. Agora, nunca mais estará sozinha. Deixo para você minha casa, minha fortuna e todos os recursos que garantirão que nunca mais precise passar pelas dificuldades que um dia enfrentou. Mas, acima de tudo, deixo para você o meu amor, que nunca se apagará, mesmo com o tempo. Você foi minha luz nos meus dias mais escuros. Agora, quero que siga em frente e ilumine o mundo com essa luz que só você tem. Com todo o meu amor. Ernesto."
As lágrimas escorreram pelo rosto de Luana. Ela não tinha apenas herdado uma fortuna. Ela havia herdado um legado de amor. E, naquele momento, percebeu que seu maior presente não estava no dinheiro ou na casa. Seu maior presente era o amor de um avô que a salvou quando ela mais precisava. E esse amor viveria para sempre em seu coração. O tempo passou. As dores da perda foram amenizadas, mas nunca esquecidas. Luana, agora uma mulher adulta, carregava no coração tudo o que Ernesto lhe ensinou. Ela era a prova viva de que um ato de bondade pode mudar uma vida para sempre. Depois da partida de Ernesto, muitas pessoas imaginaram que ela levaria uma vida luxuosa, aproveitando a fortuna que ele lhe deixou. Mas Luana sabia que sua missão era maior do que apenas usufruir do que havia recebido. Ela olhava para trás e se lembrava de onde veio. Das noites frias nas ruas. Da fome. Da solidão. E, principalmente, se lembrava do dia em que um idoso gentil, com a mente perdida no tempo, mas o coração repleto de bondade, decidiu resgatá-la. Foi então que Luana tomou a decisão que mudaria muitas vidas. Eu vou fazer por outras crianças o que Ernesto fez por mim. Luana dedicou meses planejando. Reuniu uma equipe de advogados, arquitetos, educadores e assistentes sociais. Ela queria criar um lar para crianças em situação de rua. Mas não seria apenas um abrigo qualquer. Seria um verdadeiro lar. Um lugar onde meninos e meninas sem esperança encontrariam não apenas comida e um teto, mas também carinho, educação e, acima de tudo, a chance de um futuro digno. Com o dinheiro que Ernesto lhe deixou, comprou um grande terreno e deu início ao projeto. Ela fez questão de acompanhar cada detalhe, desde a escolha dos quartos até a área de lazer. Tudo precisava ser perfeito. Porque, para Luana, cada criança que chegasse ali merecia o mesmo amor que um dia recebeu. O primeiro dia do lar Ernesto. Quando as portas do lar se abriram pela primeira vez, dezenas de crianças foram acolhidas. Algumas assustadas, outras desconfiadas, pois a vida já lhes havia ensinado a não confiar em ninguém. Mas Luana estava ali para mostrar que elas podiam acreditar no amor novamente. No primeiro jantar coletivo, sentada à mesa ao lado das crianças, ela sorriu e disse: "Vocês nunca mais estarão sozinhos." As palavras tocaram cada um ali. Pela primeira vez, aqueles pequenos sentiram que pertenciam a algum lugar. Os dias se passaram, e o lar se tornou um refúgio de esperança. Crianças antes condenadas à miséria agora aprendiam a ler, brincavam nos jardins e, acima de tudo, descobriam o que era ser amadas. O tempo foi generoso com Luana. O lar Ernesto se expandiu, ajudando cada vez mais crianças. O projeto chamou a atenção de jornalistas e filantropos, e logo sua história se espalhou pelo país. Muitas pessoas se aproximavam dela e perguntavam: "Por que você faz isso?" E, com um sorriso sereno, Luana sempre respondia a mesma coisa: "Porque um dia alguém acreditou em mim." Ela dizia isso com a certeza de quem sabia que o amor que recebeu não morreu com Ernesto. Pelo contrário, esse amor continuava vivo, em cada criança que agora tinha a chance de escrever um novo destino. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.